Olá, espero que estejam todos bem. Nós, alunos da Univesp, estamos fazendo esse trabalho no sentido de para poder ajudar um pouco aí o pessoal na compreensão do Teorema de Pitágoras, né? Na verdade, o que a gente tem aqui, logo de cara, é o GeoGebra. Vamos mostrar um pouco como é que vocês podem fazer uso dessa ferramenta para compreender ou mesmo para explicar para os seus alunos, né? Ou fazer com que eles construam a partir desse tutorial aí que a gente está fazendo. A gente observou algumas dificuldades dos alunos e acreditamos que o GeoGebra pode ajudar bastante, né? Para que a gente possa compreender melhor o Teorema de Pitágoras, tá certo? Bom, isso aqui já é a construção final e não vai ser bem dela que a gente vai falar não, tá? De qualquer forma, a gente vai comprovar aquilo que provavelmente vocês já tenham visto em sala de aula aí, ou explicado para os seus alunos, né? Seria com relação ao Teorema de Pitágoras, que diz que a área dos quadrados dos catetos é igual à área da hipotenusa, né? Espero que todo mundo já tenha isso né, guardado aí na memória de vocês, e a gente vai demonstrar um pouco, falar um pouco mais sobre o teorema, né? A gente acredita que isso pode colaborar aí para uma melhor compreensão e até fazer uma análise mais interessante do assunto, tá bom? Então vamos lá. Bom, aqui a gente tem aqui já as áreas, né? Essa área corresponde a esse quadrado, essa área a esse retângulo. E idem aqui, tá certo? A gente percebe que ao movimentar, essas áreas vão alterando. No entanto, essa área do quadrado continua correspondendo a essa área do retângulo, tá certo? Basta a gente olhar com calma e a gente vai ver que isso é verdade. E, por outro lado, desse mesmo lado, a área azul corresponde a essa daqui. É só a gente movimentar o cursor e verifica que as áreas são as mesmas, ok? E a soma das áreas dá 100. Vejam que qualquer que seja o movimento, essa área total aqui, esse quadrado amarelo e azul, ela não se altera. Ok? Bom, isso só não ajuda muita coisa, porque vocês já viram isso, né? A gente acredita que vocês já viram o teorema. O nosso objetivo, na verdade, o meu, dos meus colegas, né? O Vladimir, o Antônio, que colaboraram para fazer esse vídeo, né? A gente discutiu bastante, e a gente decidiu fazer o caminho, não só de mostrar isso aqui, mas mostrar um pouco a construção, ou então a desconstrução disso aqui. Então vamos usar o GeoGebra fazendo um passo a passo aí para a gente ver como é que se chega a essa conclusão aqui, tá certo? Espero que vocês tenham paciência, né? E boa vontade também, né? Para tentar entender como é que foi feito isso aqui. Eu vou tentar fazer devagar para que todos entendam, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, vocês vão baixar o programa do GeoGebra, né, que tem aí na internet, é muito fácil conseguir, e abriu ele. Primeira coisa que vocês vão fazer, vamos pegar abrir esse canto aqui, né? Vamos aqui nessa ferramenta arquivo e vamos já em gravar, para a gente dar um nome aqui. A gente vai chamar de teste Pitágoras. Na verdade, vocês dão um nome que vocês bem entender aí quando estiver confeccionando o vídeo de vocês. Pode ser feito em sala de aula, né, em grupo aí com os alunos, dá para ir avaliando eles também, como é que eles estão fazendo isso, né? E a compreensão deles, como é que está dando passo a passo, ou até mesmo depois de utilizar essa ferramenta em casa, ok? Feito isso, gravar. Bom, o que a gente vai fazer? Primeira construção que nós vamos executar aqui vai ser a seguinte: nós vamos construir aqui um círculo aqui dentro dessa área. Só que um pouco antes disso a gente vai preparar esse nosso ambiente de trabalho, fazendo o seguinte: vamos exibir aqui uma malha, né? Ou seja, uma espécie de papel quadriculado, né? Então vamos lá, a gente vem aqui no menu, exibir malha, ok? E vamos agora construir a nossa circunferência aqui dentro. É isso, na verdade, que vai dar movimento para aquilo que a gente viu lá no início da aula, ok? A gente vem em ferramentas e vamos
construir um círculo dado o centro e raio. O centro está aqui, no centro dessas coordenadas cartesianas, com raio 5. Em seguida, ok. Já foi construído a nossa circunferência. Para a gente poder dar movimento, observem que quando eu fechei um pouco a janela aqui, o círculo ele termina indo junto. Então, como é que a gente faz? Clica aqui nessa ferramenta que é para mover e desloca ela para a direita, ok? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos construir um triângulo, retângulo, aqui dentro dessa circunferência. E aí vocês já vão ver alguns conceitos aí, bastante interessante. Todo triângulo que é construído dentro de uma semicircunferência é um triângulo retângulo, tá certo? Então vamos lá. Nós vamos pegar e desenhar aqui um segmento de reta definido pelos pontos. Vamos definir esse retângulo, né? Então vamos clicar aqui nesse primeiro ponto e nesse segundo ponto. Em seguida, em qualquer, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser onde vocês acharem melhor. Clica aqui. Em seguida, fecha esse triângulo. Ok? Bom, vamos ver se isso aí é verdade mesmo, né? Sempre aqui vai ser um triângulo retângulo. Para a gente verificar isso, nós vamos colocar aqui o ângulo desse triângulo que eu acabei de construir. Então, eu vim aqui em ângulo e clico desse lado e desse lado. Opa, saiu para fora. Se saiu o ângulo de 270, então nós vamos fazer o movimento contrário. Vamos colocar daqui para cá. Para voltar, a gente pode vir aqui no menu editar e pedir para desfazer, certo? Ou então, como mostra na frente, Ctrl Z no teclado, ok? Então vamos lá, refazendo. Ok? Apareceu lá o ângulo de 90 graus. Vamos movimentar para ver se esse ângulo aqui continua sendo de 90 graus. A gente observa que ele continua sendo de 90 graus. Vamos ver se isso acontece nos outros ângulos. Observe o seguinte. Clica aqui na ferramenta para poder mudar o movimento. Observe que ele muda, mas o de 90 permanece fixo. Tudo bem? Eu vou tirar esse ângulo aqui e nem vou colocar o outro, que também vai dar uma variação, que não vai servir muito nesse momento. Não nos interessa muito saber qual é esse ângulo. Nos interessa saber que esse daqui, ele não sofre alteração. Ok? Ctrl Z, e a gente tem de novo a nossa construção. Para a gente poder aumentar ou diminuir essa circunferência, esse desenho, você vai no botão, quem estiver usando o mouse, usa aquela rodinha, né? Tem um nome específico aí, eu não sou exatamente um especialista em informática, né? Não conheço muito bem, mas enfim, é aqui para a gente dar o zoom, tá certo? E a gente movimenta, aumenta ou diminui com aquela tecla do mouse, naquela bolinha que tem, aquela rodinha que tem no mouse, tá certo? Desculpa os termos vulgares, mas enfim, acho que isso pouco importa no momento. Continuando a nossa construção, nós vamos fazer o seguinte, vamos construir os quadrados que são ditos lá no Teorema de Pitágoras. Um desse lado, né? Um outro desse lado e um outro desse lado. Então vamos lá, para isso a gente vai usar essa ferramenta aqui, polígono regular. A gente vai definir qual vai ser o lado desse quadrado, então a gente clica em D e em B. A ordem aqui faz muita diferença. Se for da esquerda para a direita, ele vai surgir desse lado. Se eu tivesse feito de B para D, esse quadrado que surgiu, ele ia ser para dentro, tá certo? Aí vocês vão experimentando a ferramenta até para vocês conhecer melhor o programa. Eu mesmo vou errar aqui e isso vai acontecer com vocês. Vocês voltam e refaz mudando o sentido, ok? Continuando. Os vértices são 4. Aqui poderia ser um polígono de 5 lados e a medida seria aquele lado que eu marquei agora há pouco. Ok.
idem, está construído aí os quadrados, né, citado por Pitágoras lá, tá? Bom, continuando, agora a gente vai fazer um trabalho diferente aqui. Vamos começar a fazer já alguns estudos e observar algumas coisas, tá? Veja bem, desculpem, eu vou pegar e vou traçar um segmento desse ponto aqui, H, até o B, certo? Vejam que surgiu um outro triângulo aí. Agora a gente tem o triângulo BCH, ok? BCH. E a gente já vai começar a fazer um estudo de área, tá certo? Vamos dar uma verificada. Acho que todo mundo sabe aí que a área de um quadrado, a gente sabe definir a área de um quadrado multiplicando lado vezes lado. Então, por exemplo, esse lado aqui, HC, vezes o lado CD, me dá a área do quadrado. Embaixo a mesma coisa, né? Ou seja, para todas as áreas, para definir a área de um quadrado, é só definir, saber qual é a base e a altura, ok? Então, o primeiro passo é verificar isso aqui, essa área aqui. A gente sabe que é dado por base vezes a altura. Agora, observem que esse triângulo que eu acabei de confeccionar, ele tem exatamente a metade da área desse quadrado. Ué, por quê? Bom, basta a gente pensar o seguinte: se eu imaginar esse triângulo aqui, que esse lado é a base, né? E que essa linha, esse segmento CD é a altura, ora, a área de um triângulo a gente sabe que é dado por base vezes altura dividido por 2. Não é isso? Lembraram? Base vezes altura dividido por 2. E se a gente imaginar essa figura toda aqui, tombando aqui, né? Se ela descer para cá, a gente vai verificar facilmente que esse lado aqui, ó, o CD, é a altura desse triângulo. Concordam comigo? O lado CD é igual à altura desse triângulo, correto? Então, base vezes altura dividido por 2 é a área desse triângulo. Ora, isso aqui não é base, a área do quadrado não é base vezes altura? Essa não é a área toda aqui desse quadrado? Não é isso? A área toda do quadrado é dada por base vezes altura. E esse triângulo é base vezes altura, que é a mesma do quadrado. Vejam bem, esse lado, os dois são iguais, correto? A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Ou seja, essa área aqui, ela corresponde à metade desse quadrado, correto? Tudo bem? Depois, qualquer coisa, vocês voltam o vídeo, dá uma olhada, confere e vê se isso é verdade ou não, tá certo? Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer mais umas observações aqui. Observem que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo desse triângulo, ele é composto por 90 graus, né? Ele é formado pelo ângulo de 90 graus. Eu vou marcar ele aqui, né, para a gente confirmar. Opa, vamos lá, ângulo, esse lado e esse lado aqui. Como eu disse para vocês, não sou exatamente especialista, né? E as falhas também ocorrem. Desculpa, pessoal, mas foi exatamente isso que aconteceu, tá? Eu esqueci de selecionar a ferramenta aqui, tá? Então vamos lá. A gente vem aqui e já tem o ângulo de 90 graus. Vamos voltar aqui para ficar mais claro, né? Então vamos lá. Selecionada a ferramenta, a gente vem em ângulo, correto? Aqui, clica aqui e aparece meu ângulo de 90 graus.
E o ângulo daqui desse triângulo retângulo é dado por esse lado aqui aparece 56 graus. Perceberam? Então esse ângulo total é a soma dos dois. Ok? Vamos dar uma movimentada aqui só para a gente. Olha lá, 146 graus. Tá certo? Tudo bem? Essa informação vai ser bastante importante para a gente mais para frente. Tá? Vamos apagar. Era só para a gente dar uma constatada. Né? E vamos continuar a nossa construção. Bom, verificado que essa área corresponde à metade dessa, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma destacada nela, que geometria sem cor fica sem graça. Né? E vou clicar aqui dentro desse triângulo e vou em propriedades. Quando eu vou em propriedades, eu vou dar uma colorida aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar essa cor aqui, vou pôr uma cor azulzinha e vou deixar ela um pouco mais visível. Veja que só ficou o contorno. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a transparência aqui, ó. Tá? Observem que já mudou lá. A parte interna do triângulo já ficou um pouco mais escura. Eu vou fazer isso aqui, tá? Vou deixar uns 50 e poucos e vou fechar. Tudo bem? Já destacamos esse triângulo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte. Nós vamos traçar essa linha aqui. Correto? E aí a gente já percebe que esse triângulo azul é meio que parecido com esse aqui. Correto? Vamos ver se isso de fato é. Né? Ora, esse lado aqui não vale 90 graus? Esse ângulo aqui, ó, pessoal. Né? Esse ângulo não vale 90 graus. Vamos confirmar para ver se é isso mesmo? Opa, como eu disse, falhas acontecem, com vocês também vai acontecer. Ou não, né? 90 graus. Somado com esse ângulo aqui, que é aquele mesmo ângulo lá que a gente tinha verificado, ó. Correto? Quer dizer, esse ângulo ele é exatamente igual a esse ângulo aqui. E tem mais um detalhe que é importantíssimo. Esse lado aqui, ó, desse novo triângulo corresponde exatamente a esse lado aqui, ó. Percebem? Ele não tem a mesma medida, não é ao lado do quadrado, ó. Esse lado corresponde a esse lado aqui. Ok? Ora, se os dois triângulos têm esse ângulo aqui iguais, posso quase afirmar que eles têm a mesma área. Certo? Vamos verificar o outro lado. Esse lado aqui, esse segmento aqui, ó, tem exatamente o tamanho desse segmento aqui. Portanto, o que a gente conclui? Que esses dois triângulos possuem a mesma área. Correto? Não é isso? Eles têm exatamente a mesma área. Certo? Tudo bem? Vamos dar uma colorida nele aqui para ficar mais fácil de visualizar. Colorindo ele, vamos em propriedades, vamos colocar uma cor um pouquinho diferente e vamos mudar o estilo, né? Ou a transparência, melhor dizendo. Em seguida eu fecho. Ok? Ficou claro agora? Se esse triângulo corresponde à metade do quadrado, quer dizer que esse outro triângulo também corresponde à metade da área desse quadrado. Tá certo? E tem mais informações. Esse raciocínio que a gente aplicou aqui, a gente pode aplicar também para esse quadrado aqui. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Olha,
A gente vai dar uma analisada aqui e procurar as mesmas informações. Traçando desse ponto até aqui, a gente também vai conseguir desenhar um outro triângulo. E onde é que está o outro triângulo que é semelhante a esse? Né? Consegue perceber? Esse daqui, ó. Percebam que praticamente sai tudo do mesmo ponto, né? Tá certo? Ok? O semelhante está aqui, ó. Observe. Esse ângulo de 90 graus mais o outro ângulo do triângulo retângulo, não é isso? Aqui, ó. Esse ângulo, né? E esse ângulo aqui, né? Ou seja, de um lado para o outro. Ok? Tudo bem, pessoal? Aqui, idem. Esse 90 aqui, ó, é esse mesmo 90 aqui embaixo, né? Somado com esse ângulo do triângulo retângulo inicial, certo? Vamos colorir ele. A gente vai colocar uma outra cor aqui para dar uma destacada. Vamos colocar, por exemplo, a cor amarela, tá certo? Vamos dar uma transparência mais forte aqui e fechar, ok? Idem para esse aqui. Ok, pessoal? Ficou claro aí? Tá? A gente usou o mesmo raciocínio aqui. Ou seja, a metade da área desse quadrado é igual à área desse triângulo aqui, que é, por sua vez, igual a desse triângulo aqui mais forte. Certo? Olha só que construção interessante. A metade da área do quadrado é igual à área desses dois triângulos, tanto de um quanto de outro aqui. E a gente constata isso vendo o quê? Ora, a área desse quadrado não é base vezes a altura? Não é isso? E esse triângulo aqui não é base vezes a altura dividido por 2? Não é isso? Ou seja, corresponde exatamente à metade do quadrado, que por sua vez é igual a esse aqui. Certo? Vamos fazer mais uma construção aqui para a gente praticamente chegar ao finalzinho do nosso trabalho. Tá? A gente vai pegar e vamos traçar agora uma reta perpendicular. A reta perpendicular que vai do ponto D com relação à base do triângulo. Certo? E vamos fazer mais umas observações aqui. Vamos pensar que nesse triângulo azul, aqui, esse aqui, ó, D, C, I, um azul mais escuro aqui. O que que acontece? A área dele, a gente já chegou à conclusão que corresponde à metade desse quadrado aqui, tá certo? Aquele efeito cascata. O primeiro é a metade. O segundo é igual a esse primeiro triângulo, mas o primeiro corresponde à metade do quadrado, tá certo? Então a gente já sabe que esse triângulo um pouco mais escuro, a área dele é igual à metade do quadrado. Agora vamos dar uma observada aqui nessa situação. Esse retângulo que se formou aqui, ó, qual é a área dele? A área dele não é dado por base vezes altura? Eu não posso considerar que isso aqui é a base, ó, e
E essa daqui é a altura, ou seja, a altura vai até a perpendicular, né? Vai até a perpendicular, certo? Ok? Base vezes a altura. Ora, de novo a mesma história, porque veja bem, aqui não era a área desse triângulo aqui, não é base vezes a altura? Olha só quem é a altura aqui, ó. A altura aqui corresponde exatamente à distância entre a perpendicular e esse ponto aqui. Não é isso? Então, esse triângulo, esse último azul que a gente construiu, a área dele corresponde à metade desse retângulo. Não é isso? Vamos dar uma colorida nele, né? Para ficar mais fácil da gente entender. Percebe, já viram de qual retângulo que eu estou falando, né? Dá uma olhada com calma nele que você vai ver que metade da área dele é igual a metade da área do quadrado. Vou colocar uma cor aqui, um azul, e por um estilo. Vou dar uma escurecida, agora vou escurecer bem. Certo? Ok? Perceberam? Vamos retomar o raciocínio? Base vezes a altura é a área desse retângulo. Não é isso? Mas esse triângulo que a gente viu, a área dele não é base vezes a altura dividido por 2? Então é a metade desse retângulo. Ok? Tudo bem? Agora já dá para a gente fazer uma analogia. Se esse triângulo, né, esses triângulos azuis aqui que eu construí inicialmente, a área deles corresponde à metade da área desse primeiro quadrado, né? Então, quer dizer que a área do retângulo é igual à área do quadrado. Correto? Pensa um pouquinho. A área desse triângulo é base vezes a altura. E esse triângulo aqui tem exatamente a mesma área que o primeiro. A área desse segundo triângulo azul é base vezes a altura dividido por 2, que é exatamente igual a metade da área do retângulo, que é igual a metade da área do quadrado. Se metade da área do quadrado é igual a metade da área do retângulo, quer dizer que as áreas são iguais. Ok? Então agora eu já posso colorir esse quadrado aqui da mesma cor que eu colori o meu retângulo. Eu posso afirmar com certeza que eles têm a mesma área. Certo? Deixei da mesma cor que agora fica fácil. O raciocínio é recíproco aqui, ó. É a mesma coisa, a mesmíssima coisa. Esse triângulo aqui, a área dele corresponde à metade da área do quadrado. Ok? Que a gente viu, né, por analogia, que ele é igual a esse primeiro triângulo amarelo aqui, né? Então é aquele efeito cascata que eu falei. Se o primeiro é metade do quadrado e o segundo é igual ao primeiro, né, então quer dizer que o segundo tem a medida igual à metade do quadrado. O segundo triângulo, a área dele é igual à metade do quadrado. Ok? Bom, a mesma coisa se aplica aqui. Esse retângulo aqui de baixo, qual é a área dele? A área dele não é dado por base vezes a altura? Não é isso? E esse triângulo amarelo, qual é a área dele?
É base vezes a altura. Olha só a altura dele aqui, tá? É importante a gente ter isso em mente, né? Verificar que esse triângulo aqui, ó, a base agora está aqui. E, geralmente quando a gente pensa em base, a base sempre está na horizontal, mas isso não quer dizer que ela, né? A gente pode verificar a base estando na vertical. Isso aqui é a base desse triângulo vezes a altura, né? Que corresponde à metade desse retângulo aqui embaixo, certo? Ok? Pegou o raciocínio? Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte agora. Vamos colorir também esse retângulo que eu estou falando aqui embaixo. E vou colocar um amarelão aqui, uma cor bem mais forte. Vou pôr esse amarelão, só que eu vou pôr uma transparência mais forte. Vou pôr até 100. Ok? Vou dar um fechar. Certo? Esse primeiro aqui, eu acho que está na hora da gente tirar um pouco a transparência dele, né? Vamos tentar para ver o que acontece. Olha lá, né? Já saiu e fica bem visível agora. Tá certo? Esses comandos dá pra gente ir e voltar, não tem problema nenhum não. Basta clicar em propriedades lá. E eu vou fechar. Então, essa área desse retângulo é exatamente igual à área desse quadrado. Fechou? E tá aquela construção que a gente fez, que mostrou para vocês no início, tá certo? É lógico que ainda tem aqui uns detalhes, mas isso, basta a gente vir aqui no GeoGebra e ir eliminando os pontos. Por exemplo, olha só aqui, eu vou tirar aqui esse ponto A, olha que saiu lá de dentro, ó, tá? Quando você vai clicando, vai ficando aquela imagem limpa que eu mostrei no início, tá? Do outro desenho, que é o mesmo, na verdade, tá certo? E a gente consegue fazer a mesma coisa, dar um movimento. Olha lá. Fica de uma maneira bem dinâmica, né? Tá certo? Olha, pessoal, aqui embaixo eu cliquei, mas também não vai alterar muita coisa não. Esse L aqui, ó, ele saiu um pouquinho, tá? Mas ele não altera não. Foi um erro na construção lá, quando eu cliquei, provavelmente eu coloquei numa área que não deveria. Mas ele segue bonitinho, tá bom? Embora aqui não esteja aparecendo, não vai dar para eu consertar não. Provavelmente eu dei uma clicada onde não devia lá, tá certo? Mas as áreas ainda assim continuam sendo as mesmas, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né? Vejam que a ideia basicamente é a mesma, né? Daquele que eu fiz anteriormente, né? É esse aqui, ó. Certo? Tudo bem? Basta a gente ir eliminando aqui esses dados que estão aqui dentro. Correto? Basta ir apagando aqui. É como se eu apagasse as luzes aqui e deixando só o que realmente me interessa. A gente achou interessante mostrar isso porque dá para estudar bastante, dá para a gente estudar bastante coisa aqui dentro do triângulo. E algumas relações que tem que geralmente a gente não vê só pensando, olha, a área desse quadrado, mais a área desse quadrado, área desse quadrado, parece muito pobre. A construção ela é mais rica do que a gente imagina, né? Bom, espero que vocês tenham compreendido, que façam aí, né? Tentem fazer pelo menos, e explora bastante o GeoGebra, que ele ajuda bastante a entendermos aí os conceitos de geometria, né? Enfim, divirtam-se no GeoGebra, ele ajuda demais, ajuda muito mesmo, tá certo? Então, repetindo, esse é um trabalho que a gente fez, né, para ajudá-los. Aí a gente teve olhando algumas salas de aula, uma sala de aula, e verificou as dificuldades aí dos alunos de enxergarem essas figuras.
E achamos que com GeoGebra é muito mais fácil da gente visualizar. É dinâmico. A lousa é aquela coisa, né? As figuras não têm movimento, pouca cor e, e é difícil para entender naquelas circunstâncias. Assim, a gente acredita que seja mais fácil. Tem uma gama de possibilidades bem interessante aí para, né? Tem uma variedade de possibilidades interessantes. Mais uma vez a gente agradece. Desculpem aí as falhas, os erros. Nós não somos profissionais da informática, somos alunos, aprendizes aí, como muitos de vocês que estão, né, estudando, e a gente pretende contribuir aí de alguma forma com vocês. Tá certo? Então, em nome do Vladimir, do Antônio, né? Eu aqui estou sendo o porta-voz dele, meu nome é Carlos. Enfim, bom trabalho para vocês, um bom divertimento aí e divirtam-se. Valeu? Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.